Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Conjunto dos números reais. A união do conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, com o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, corresponde ao conjunto dos números reais. O que isso significa, tá? Se eu pegar todo o conjunto dos números racionais, tá? E ligar, né? Unir ao conjunto dos números irracionais, essa união, tá? Esse conjunto enorme aqui, vai ser o conjunto dos números reais, tá? Então, a união dos racionais com os irracionais forma o conjunto dos números reais. Agora, veja bem, o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, ok? Então, o conjunto dos números racionais é esse conjunto enorme. Quando eu uno, quando eu ligo, né, quando eu faço a união desses dois conjuntos, quando eu faço a união do conjunto dos racionais com os irracionais, eu formo um terceiro conjunto aqui, que é o conjunto dos números reais, ok? Quer dizer, a união desses dois conjuntos forma o conjunto dos números racionais, beleza? Então, o nosso diagrama, tá? Podemos verificar que os racionais união aos irracionais é igual aos reais, tá? Ao conjunto dos números reais. Agora, os racionais interseção com os desculpa, os racionais interseção com os irracionais é igual a vazio, tá? Não existe interseção entre racionais e irracionais, tá? Beleza? São números diferentes, tá? Não existe uma interseção entre eles. Show? Como podemos observar, os conjuntos natural, inteiro, racional e irracional são subconjuntos de R, né, do conjunto dos números reais, tá? O nosso objeto de estudo aqui é o conjunto dos números reais, tá? É este conjunto que nos interessa. Mas veja bem, antes de seguirmos, tá, com o estudo dos números reais, tá, vamos rever esses conjuntos, esses subconjuntos, na verdade, tá? Então, os números naturais, né, representado por essa letra N. Os números utilizados na contagem dos elementos de um conjunto, tá, são chamados números naturais. Esse conjunto é assim representado. N, tá, naturais, ele é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá, vai até o infinito. Tá? São todos os números, né, de 0 para frente, de 0 para a direita. Tá? 0, 1, 2, 3, tá? Todos os inteiros positivos. Beleza? Os naturais com asterisco. Colocou esse asterisco, o que acontece? Tira o zero, tá? Esse asterisco significa que é o conjunto sem o zero. 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito, ok? As operações de adição e multiplicação são sempre possíveis no conjunto dos números naturais, tá? Então, veja bem, se A pertence ao conjunto dos números naturais e B também pertence ao conjunto dos números naturais, então A mais B pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Se 2 pertence aos naturais e 3 pertence aos naturais, então 2 mais 3 pertence aos naturais, tá? Toda soma, né, ela vai pertencer, ela vai ser possível, qualquer tipo de soma vai ser possível ser realizada nesse conjunto dos números naturais, beleza? Se A pertence aos naturais e B pertence aos naturais, então A vezes B também pertence aos naturais, tá? Se 4 pertence aos naturais e 6 pertence aos naturais, então 4 vezes 6 também pertence aos naturais, tá? Então, qualquer multiplicação vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Agora, veja bem, se A pertence aos naturais e B pertence aos naturais, então A menos B pertence aos naturais? Essa é uma pergunta, tá? Da mesma forma que, né? Se A pertence aos naturais e B pertence aos naturais, A dividido por B pertence aos naturais? Então,
Uma observação, né? Nem sempre as operações de subtração e divisão são possíveis no conjunto dos números naturais. Veja um exemplo, né? 8 pertence aos naturais. 3 também pertence aos naturais. Então, temos, 8 menos 3 pertence aos naturais. Beleza, show de bola, né? Agora, veja bem. 8 pertence aos naturais, 3 também pertence aos naturais. Porém, 3 menos 8 não pertence aos naturais, tá? 8 menos 3 é diferente de 3 menos 8. Então, a operação de subtração, ela nem sempre vai ser possível no conjunto dos números naturais, tá? Algumas subtrações são possíveis, outras não, tá? Diferente da soma e da multiplicação, que qualquer soma e qualquer multiplicação, ela é possível no conjunto dos números naturais. Porém, a subtração, tá, menos, né, a operação de menos, né, nem sempre vai ser possível. Da mesma forma, veja bem, 9 pertence aos naturais e 3 também pertence ao conjunto dos números naturais. Temos, então, 9 dividido por 3 pertence aos naturais. Beleza. Agora, olha só. 9 pertence aos naturais e 3 pertence aos naturais. Porém, 3 dividido por 9 não pertence aos naturais, tá? Essa operação, ela não pertence, não existe um número, tá? Aqui que multiplicado por 9 dê 3, concorda? Né? Veja bem, 9 dividido por 3 vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. Agora, 3 dividido por 9 não vai ter esse número, tá? Que pertence ao conjunto dos números naturais que consiga satisfazer essa operação, que consiga realizar essa operação. Então, a operação de subtração e a operação de divisão nem sempre, tá, vão ser possíveis no conjunto dos números naturais, ok? Bom, para tornar possível qualquer subtração, tá, passamos a trabalhar com o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é aquele conjunto que trabalha com números positivos e negativos. Então, qualquer subtração agora eu consigo realizar nesse conjunto numérico, tá certo? Então, os números inteiros são geralmente utilizados nos casos em que existem indicações abaixo e acima de um determinado referencial. Por exemplo, temperaturas abaixo e acima de 0 graus Celsius. O referencial, né? Menos 8 graus Celsius mais 15 graus Celsius, tá? É, altitude acima e abaixo do nível do mar. Então, 50 metros acima do nível do mar e menos 76 metros abaixo do nível do mar, tá? Também é possível usar o conjunto dos números inteiros para representar situações financeiras, né? Se eu tenho dinheiro no banco, eu estou positivo. Se eu devo dinheiro ao banco, eu estou negativo, ok? O conjunto dos números inteiros pode ser assim representado, tá? O Z, tá? O conjunto dos números inteiros, ele é representado por essa letra Z, tá? Então, eu vou ter do zero para a esquerda todos os números negativos indo até o infinito, tá? Do zero para a direita, todos os números positivos indo até o infinito, tá? Então, do zero para a esquerda, negativo, todos os negativos. Do zero para a direita, todos os positivos, ok? As operações de adição, subtração e multiplicação são sempre possíveis no conjunto dos números inteiros, tá? Assim, se A e B são números inteiros, temos A mais B vai sempre pertencer ao conjunto dos números inteiros. Vai ser sempre possível realizar uma soma nesse conjunto numérico, tá? A menos B também pertence ao conjunto dos números inteiros. Vai ser sempre possível realizar uma subtração nesse conjunto numérico, tá? A vezes B também pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, vai ser sempre possível realizar uma multiplicação nesse conjunto numérico. Agora, veja bem, no conjunto dos números inteiros, qualquer subtração é possível, porém, algumas divisões não são possíveis, tá? Algumas divisões não são possíveis. Observe, 2 pertence aos inteiros. 3 também pertence ao conjunto dos números inteiros. Porém, 2 dividido por 3 não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Quando eu faço 2 dividido por 3, eu não vou encontrar um número inteiro. Eu vou encontrar um número fracionário, eu vou encontrar uma fração.
eu vou encontrar aqui um número decimal, tá? Um número decimal, ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são esses que são, sabe, que são, não tem vírgula, tá? Apareceu um número com vírgula, ele não é inteiro, beleza? Então, algumas operações de divisão, tá? Elas não são possíveis no conjunto dos números inteiros, beleza? Bom, para tornar possível qualquer divisão, devemos trabalhar com o conjunto dos números racionais, beleza? Bom, os subconjuntos especiais de os racionais, né, são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração, tá? Todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. E toda dízima, né, toda dízima periódica, toda decimal exata, tá, vai ser um número racional, beleza? Então, toda divisão, qualquer divisão, qualquer número que você imaginar, tá, divisível por qualquer outro número que você imaginar, ele vai pertencer, ele vai caber, ele vai ser realizado, ele vai ser possível ser realizado no conjunto dos números racionais, ok? Agora, veja bem, subconjuntos especiais de Z, né, do conjunto dos números inteiros, tá? O Z com asterisco, o que significa? Tira o zero, tá? Não tem zero, ó, 1, 2, 3 para a direita, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Vai até o infinito para a esquerda, vai até o infinito para a direita, porém, eu não tenho o zero, o Z asterisco. Agora só, então, conjunto dos números inteiros não nulos, tá? Não tem o zero, tá? Tira o zero. Os demais, tá? São só os positivos, tá? São todos os números inteiros positivos. Apareceu esse maisinho aqui, ó. Todos os números inteiros positivos ou não negativos, tá? A gente também podemos dizer assim, porque ele pode ser nulo, ele pode ser zero. Zero não é nem positivo e nem negativo, tá? Zero é nulo. Ele pode ser nulo e pode ser positivo. Apareceu esse mais aqui, tá? Conjunto dos números inteiros não negativos, tá? Todos os números que não são negativos, tá? E aí eu incluo o zero, beleza? O Z menos, tá? São todos os números inteiros não positivos, quer dizer, do zero para a esquerda, todos os números negativos, tá? Incluindo o zero, tá? Então, conjunto dos números inteiros não positivos. Por que não positivos? Porque eu tenho o zero, estou incluindo aqui o zero, tá? Por que não negativos? Porque eu também estou incluindo aqui o zero. Show? O Z asterístico mais, tá? O que que isso significa? São todos os números positivos sem o zero, tá? Eu tenho o quê? São todos os inteiros positivos. Eu não posso dizer que são todos os inteiros não negativos, tá? Eu tenho que dizer que são todos os inteiros positivos. Por quê? Porque não tem um nulo, tá? Ele não é nulo, ele não tem um zero. Apareceu o asterisco, o que eu faço? Tiro o zero. Apareceu esse maisinho, o que que significa? Que são todos os números positivos, tá? Conjunto dos números inteiros positivos. Então, o Z com asterístico menos. O que que é? São todos os negativos sem o zero, tá? Apareceu o asterístico, tira o zero. Apareceu o sinalzinho de menos, são todos os números negativos, tá? Conjunto dos números inteiros negativos, ou seja, não são os inteiros não positivos, tá? Por quê? Porque aqui não tem o zero, tá? Bom, observação. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, tá? Z contém n, quer dizer, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais ou o conjunto dos números naturais está contido, tá, no conjunto dos números inteiros. Show? Exercício resolvido. Utilizando os símbolos pertence e não pertence, estabeleça a relação que existe entre 7 e o conjunto dos números naturais. Então, 7 pertence ao conjunto dos números naturais, verdadeiro, tá? 3 quartos e o conjunto dos números naturais. 3 quartos não pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Isso é verdadeiro. 0,5 e o conjunto dos números naturais. Veja bem, é para a gente criar uma relação, tá? 0,5 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, não pertence, tá?
0,5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Verdadeiro, tá? 0,1 e z, quer dizer, 0,1 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, tá? Não pertence, 0,1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Verdadeiro. Show? Menos 8 e o conjunto dos números inteiros. Então, menos 8 pertence ao conjunto dos números inteiros. Verdadeiro, tá? 0,1111, uma dízima periódica, tá? E o conjunto dos números inteiros. Então, a 0,1111, né? Não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Isso é verdadeiro, tá? Não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Isso aqui é um número racional, tá? 0 e z. Então, 0 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, 0 pertence ao conjunto dos números inteiros. Verdadeiro. 1000 e naturais. 1000 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, verdadeiro. 1000 pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? Menos 3 sobre 2 e z. Então, menos 3 sobre 2 não pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Z aqui em números inteiros, tá? Verdadeiro, tá? Então, menos 3 sobre 2 não pertence aos inteiros, 1000 pertence aos naturais, a 0 pertence aos inteiros, 0,1111 não pertence aos inteiros e menos 8 pertence ao conjunto dos números inteiros. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa para vocês. Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se deu para entender, tá? Esse primeiro momento é só uma introdução, tá? O que realmente vai interessar para a gente, tá? São o conjunto dos números reais, tá? São as operações que nós vamos realizar no conjunto dos números reais, tá bom? Bom, então é isso. Se inscrevam aqui no canal, tá? Para dar uma força aqui para a gente, tá bom? E é isso. Se gostou, dá um like. Se não gostou, comenta pra gente por que não gostou, tá bom? Se inscreve no canal para dar uma força. E é isso, tá? Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.